Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém, irmãos? Versículos 14 em diante. 5, 14 a seguir. Amém? O texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim a ninguém, ou melhor, é assim se alguém já está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Eu, agora, no finalzinho ali orando, pensando nesse texto, eu queria aliar esse texto com um outro. Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4, não, capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. Diz assim o texto, versículo 13, Mateus 3, 13. O que esses dois textos têm entre si? Vamos analisar. Quinta-feira é um dia de estudar mais, né? Então vamos lá. Mateus 3, 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o outro texto que nós lemos, né? O finalzinho, as coisas, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Quando Deus fez o homem tinha um propósito. O propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus fez Adão, o Adão tinha o propósito de comunhão. O propósito de comunhão. Mas a natureza do homem foi corrompida no pecado. E uma vez corrompida essa natureza, o homem não consegue mais alcançar o seu propósito. Imagina que eu sempre falo com vocês usando o meu computador de trabalho, né? Então, as coisas que eu estou falando estão escritas aqui, eu escrevi aqui antes do culto. Imagina que, quando eu comprei esse laptop, essa máquina, esse computador, então, ele tem um propósito básico de me ajudar com a memória, com as facilidades e tal, e especialmente, o que eu mais uso é escrever os livros, as coisas que eu escrevo, é mais texto. 99% das coisas que eu faço aqui é texto. E o propósito desse computador é me ajudar aqui nesse... Hoje em dia eu estou usando a fonte desse tamanho, porque para não usar óculos, para vocês pensarem que a minha visão está boa. Nesse momento aqui, quem chuta que número que está a fonte aqui? 48. 48. Ele tem um propósito de me ajudar nisso aqui. Se esse computador queimar a tela,
ele perde o seu propósito. Ele não consegue mais ajudar nesse propósito. Ou seja, para que eu extraia dele a minha necessidade, eu preciso resolver o problema. Adão tinha um propósito, mas o pecado queimou a tela. O pecado rompeu o propósito. E aí, o Adão, rompido esse propósito, Deus disse assim: não dá para usar, não dá para continuar. Pensa no computador de novo, não tem como fazer. O que eu faço? Eu quero usar, eu quero que ele funcione, mas ele por si, por conta da coisa interna dele, não funciona. Então, se esse computador tivesse com a tela queimada agora, eu não estaria usando ele aqui agora. Por quê? Porque essa deterioração não permitiria que eu conseguisse usá-lo. Quando o homem rompe com Deus, a consequência, pegar o computador, fechar e colocar de canto, a consequência do Adão foi ser colocado do lado de fora do paraíso, do jardim do Éden. Éden era o nome do planeta. E a Bíblia diz que Deus plantou um jardim nesse negócio chamado Éden. E o Adão ficava nesse jardim. É interessante que na Septuaginta, por exemplo, vai verter o jardim como paradeisos, né, do grego, que é o paraíso, a gente chama paraíso. Então, esse jardim, esse paraíso no qual o Adão vivia, ele foi posto para fora junto com Eva. Por quê? Porque ele não serve para estar lá. Se esse computador parasse de funcionar, ele não ia servir para estar aqui, ele ia estar aqui enfeitando. Então, não serve mais, põe em outro lugar. O homem, quando caiu, foi posto para fora do jardim. E essa expulsão do paraíso durou milhares de anos. E a gente vai, se Deus quiser, aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas a queda de Adão, ela gerou consequências. E aí eu queria deixar já, porque de quinta-feira é tão curto o nosso tempo, eu estou realmente pensando em voltar ao nosso horário antigo, de terminar o culto às 10, mas, enfim. Seja como for, eu vou deixar 3 pontos para a gente, rapidamente, senão eu não consigo. Então, primeiro ponto, Jesus Cristo é a porta. Escreve aí, Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a porta do quê? Pois é, Jesus Cristo é a porta que possibilita o homem voltar para o paraíso. Adão, a palavra Adão em hebraico é homem. A palavra Adão em hebraico significa humanidade. Adam em hebraico é homem, humanidade. Então, o Adão, tudo bem, ele chamava Adão, não sei o que, mas o RG dele era Adão, mas ele representa a humanidade. Ele representa a humanidade. E a humanidade foi expulsa do jardim, foi expulsa do paraíso. Então, primeiro ponto, Jesus Cristo é a porta. Agora vamos entender como é que Jesus Cristo é a porta. Entendemos que a queda de Adão gerou consequências, e consequências eternas. Por exemplo, a natureza do homem tornou-se pecaminosa. A natureza do homem. Essa natureza agora pecaminosa determina que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Qual é a nossa natureza? Jesus Cristo disse que o que há no coração do homem, senão mentira, adultério, assassinato, não sei o quê. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é de passar a perna. A nossa natureza é de ganhar vantagem. A nossa natureza é de livrar o nosso e dane-se o resto. A natureza caída do homem é essa. E por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais desfigurada se torna a sua natureza. Quanto mais longe de Deus, mais coisas estranhas à vontade de Deus o homem tem capacidade de fazer. Quando o filho pródigo estava na casa do pai, ele tinha nome, ele tinha cheiro bom, ele tinha roupa, ele tinha tudo. Conforme ele foi se distanciando, ele foi se desfigurando,
se desfigurando, se desfigurando, se desfigurando, daqui a pouco ele estava comendo com porco e vivendo como porco. E quanto mais o homem se afasta, mais desfigurado ele se torna, e quanto mais ele volta, mais se aproxima, mais parecido com Jesus ele se torna. Você deve conhecer pessoas que são muito parecidas com Jesus no meio da sua história com Deus. Mas na queda o homem se torna potencialmente mal. Potencialmente mal. A gente vai falar daqui a pouco sobre potências. Não é o caso de que o primeiro homem tenha sido colocado num jardim e ele não passa no teste de vida e morte. Porque esse jardim, o paraíso onde o homem foi colocado, olha que interessante. Quando eu falo assim, a nossa natureza caída, você fala assim, pastor, mas isso quer dizer que a gente não tinha escolha, a gente não tem escolha. Se a minha natureza é essa, eu não tenho outra escolha, não tenho outra possibilidade. Então, o Adão, ele tinha a natureza perfeita antes da queda. Foi a queda que deteriorou a natureza de Adão, e por tabela a de todos nós. Mas a pergunta lógica seria, tá, mas isso quer dizer que a gente não tinha escolha? Teríamos escolha se nosso primeiro ancestral, o Adão, tivesse escolhido a árvore certa. Tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa Deus falou assim, não vem para essa aqui, não come, porque se você comer vai dar problema. E tinha a árvore da vida. Mas o Adão não foi na árvore da vida. Ele foi na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor avisou. Deus avisou a gente, através de Adão. Deus avisou a gente que havia um inimigo. Mas o Adão não se preparou. Pastor, mas aonde foi que Deus avisou que havia um inimigo? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, eu não sei o versículo, talvez o 15, 2:15. Deus falou que a tarefa do homem era, o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim, no Éden, para cultivá-lo e... Não, faz de conta que vocês estão com vontade. Cultivar e... Eles são a igreja, aí sim, hein? Jesus. Deus colocou o homem para cultivar e para guardar. Guardar do que mesmo? Guardar de quem? Se todos os animais nos eram submissos, eu estou falando como nós estamos em Adão, certo? Então todos os animais nos são submissos através de Adão. Então tem que guardar de quem? Aliás, os animais faziam parte do jardim, o próprio Adão fazia parte do jardim, e representados em Adão, éramos ao mesmo tempo jardineiros, como também parte do jardim. O Adão tinha de cuidar do jardim e guardar o jardim. Guardar de quê? Então, quando Deus disse que o homem deveria guardar o jardim, é de que ou de quem? Seja como for, já está nas entrelinhas que havia um inimigo. Guarda. E a questão é, por que a gente, nosso principal representante, não foi comer da árvore da vida primeiro, para ter condição de enfrentar o inimigo? Nunca saberemos essa resposta. Mas Deus sabia. Por isso Deus criou tudo já pronto para aquele momento. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia apresenta Jesus em Coríntios capítulo 15 como o último Adão. Mas com Jesus foi diferente. Jesus é apresentado na Bíblia como o último Adão, não é segundo Adão, porque pode ser segundo, depois terceiro, não. A Bíblia chama Jesus de último Adão. Jesus como homem, Jesus como homem. Quando eu falo isso, é Jesus como Adão, essa é a palavra. Jesus como Adão, do texto hebraico, Jesus como homem, também precisou enfrentar o inimigo. Por quantos dias Jesus enfrentou o inimigo? 40 dias de tentação. Mas antes do enfrentamento, Jesus busca primeiro a vida. Jesus enfrenta o diabo como homem. E como eu sei que é como homem? Ora, a tentação de Jesus é como homem. Porque, primeiro, é como Adão. Segundo, qual é a tentação? Comer comida, com a pedra virar pão, não sei o que, essas coisas são de homens.
Mas antes desse enfrentamento, Jesus busca primeiro a vida. É como se Jesus entrasse no jardim. Jesus é o último Adão. O primeiro Adão foi reprovado no teste. E Jesus é o último Adão. E ele entra no jardim. E é como se ele entrasse no jardim e procurasse primeiro a árvore da vida. Vamos lá, quando que Jesus fez isso? Os evangelhos mostram que antes da tentação, Jesus teve uma outra experiência. Qual é a experiência? O batismo. A experiência de Jesus, antes dele enfrentar o inimigo, primeiro ele foi às águas. Antes de ver Satanás cara a cara, primeiro Jesus vai em busca da vida. Primeiro ele vai ao batismo. Imagine por um minuto que você está na fila do batismo. João Batista batizou milhares de pessoas ao longo do Jordão, certo? Imagina que está lá numa fila do batismo, e Jesus é um jovem, um rapaz de 30 anos, um carpinteiro, está lá na fila do batismo, você está depois dele. Imagina por um minuto, que você está lá na fila, lá um sol tal, e a fila está andando, e o João está batizando um por um, e Jesus está na sua frente, mas ninguém conhece ele, nem você, então você está ali na frente. Imagina por um minuto que você está atrás de Jesus na fila do batismo, lá do João Batista, aí chega Jesus, e aí você, agora depois dele é minha vez. E aí quando Jesus entra na água, o João olha para ele e fala assim, eu não vou batizar o senhor não. E aí você pensa, ué, o que será que esse rapaz fez? O que esse rapaz aprontou para o João, que está batizando todo mundo, não aceitar batizá-lo? E aí você fica curioso e vou ver o que ele vai falar. E aí você ouve o João dizendo assim, eu não vou batizar o senhor, porque é o senhor que tem que me batizar. E aí você muda seu pensamento, aí você começa a pensar, ué, mas quem é esse cara que pode batizar o João? Está todo mundo aqui sendo batizado pelo João, e agora vem um, e o João fala que ele que tinha que batizar o João. Quem é esse homem que pode batizar até o João? E na sequência você ouve a resposta de Jesus dizendo, olha João, por enquanto, o texto que nós lemos em segundo lugar, vamos cumprir toda a justiça de Deus. E aí você pensa, o que esse cara está falando? Que conversa é essa? O que eles estão falando? Bom, se a gente estivesse lá naquela conversa 2000 anos atrás, a gente não ia perceber. Você não percebe, mas se você estivesse diante daquele diálogo, você estaria assistindo de camarote uma conversa de gigantes. Você estaria diante de gigantes, porque você estaria diante de dois gigantes, homens gigantescos. O maior homem do Antigo Testamento, João, porque João é a dobradiça da Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento. O maior vulto do Antigo Testamento, João. E do lado dele, o maior homem de todos os tempos, Jesus Cristo, nosso Salvador. O último homem do Antigo Testamento, conversando com o inaugurador do Novo Testamento. E ao acompanhar esse diálogo, você simplesmente está diante de gigantes. E ele está na Bíblia, você pode acompanhar. O último sumo sacerdote da casa de Arão. O João Batista é da descendência de Arão. O último sumo sacerdote da ordem de Arão, entregando o sacerdócio para o primeiro e último e único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso nunca aconteceu. Então você está diante de gigantes. Essa é uma conversa entre dois dos maiores homens da história. O maior homem do Antigo Testamento e o Deus que se fez homem para inaugurar o Novo Testamento. Ler esse texto na Bíblia, eu disse, se você estivesse na fila do batismo, não tem como voltar no tempo. Mas ler essa conversa na Bíblia é também estar diante de gigantes. E esse gigante, que é o próprio Deus, está aqui nesse texto sendo batizado por um homem do Antigo Testamento. E por que ele está sendo batizado? O que o batismo de Jesus nos revela? Pega a ideia, a gente começou com Adão, filho perfeito, que deu ruim porque
se corrompeu, se envolvendo com a árvore errada, sendo expulso do paraíso. O que o batismo de Jesus, como homem, como Adão, nos revela? Ele está sendo batizado nas águas, segundo ele mesmo, para cumprir toda justiça de Deus. E qual é a justiça? Se você estivesse na fila, você ia fazer a pergunta para Jesus: escuta, eu vi aí tudo que o senhor falou, que negócio é esse da justiça? E aí ele ia dizer: bom, é que eu sou o último Adão. Eu sou o último humano, o último homem. Eu sou o Adão que realmente se submete à vontade do Pai. E cumprir a justiça é fazer tudo que está na justiça do meu Pai. Eu sou o homem que vai enfrentar o inimigo que estava no jardim e pôs o primeiro Adão para fora. Eu vou enfrentá-lo agora, mas diferente do primeiro Adão, eu escolho a vida. Diferente do primeiro Adão, eu escolho a obediência. Diferente do primeiro Adão, eu escolho me submeter. E eu estou pronto para fazer a vontade do Pai. E quando ele entra nas águas e se batiza, é a voz do Pai que ecoa no mundo, dizendo: esse é meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Essa é a palavra do me comprazo. Este é meu filho querido, ele me traz alegria. Diferente do primeiro Adão, porque o primeiro Adão é um filho amado de Deus, mas que não lhe trouxe alegria. E quando Jesus cumpre toda a justiça, o Pai se manifesta dizendo: esse meu filho, ele me traz alegria. Salva essa informação aqui que a gente vai usar, acho que no terceiro tópico: ser um filho de Deus que traz alegria para Deus. Na sequência, o Espírito Santo vem sobre Jesus, através da pomba, que a Bíblia diz lá que é o Espírito e tal, e aí você pode dizer: está vendo, ele é Deus, ele é Deus. E é verdade, Jesus é Deus mesmo, ele é verdadeiramente Deus, e também verdadeiramente homem. Mas ali no batismo, ali naquele momento, ele, o verdadeiramente homem, Jesus Cristo é o homem ali, quando o céu se abre, e o Pai fala: esse é meu filho, eu tenho prazer nele. Ali, Jesus Cristo, o verdadeiramente homem, se mostra ao mundo como o homem que Deus sempre quis. Deus sempre quis se alegrar nos seus filhos, mas o Adão não deu essa alegria, e todos nós somos descendentes de Adão, somos caídos, e ninguém consegue dar essa alegria para o Pai. Mas Jesus Cristo é um modelo do homem que Deus sempre quis. Por isso o Pai disse: você é meu filho, você me traz alegria. Esse aí é o meu filho. Pessoal, esse que saiu das águas agora, esse é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Nele eu tenho prazer. O Adão não conseguiu, ninguém conseguiu, mas esse meu filho, nele eu me comprazo, nele eu me realizo como pai. Por isso, quando você for batizar alguém que já foi convertido e que pediu batismo, se você tiver um dia essa oportunidade, você pode dizer: olha, eu batizo você do jeito que aprendemos com o batismo de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para que você produza alegria em Deus. O teu batismo pode produzir alegria em Deus. E um homem, para que você seja o homem ou a mulher, a pessoa que produz alegria em Deus, que faz com que Deus fique contente. Por isso Jesus disse para João Batista: não, o João Batista, você não pode te batizar, é você que não sei o quê. E ele diz: não, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Esse é meu filho amado, esse é o homem, a minha imagem e a minha semelhança, e esse homem me traz alegria. Perceba que, como homem, antes de enfrentar o inimigo, Jesus, diferente do primeiro Adão, prefere cumprir a vontade do Pai. Ele escolhe a vida. E o Adão? O Adão escolheu a árvore da morte. E só depois de ter escolhido a vida, que o Espírito Santo vem para Jesus, e aí é o último versículo do capítulo 3, e o primeiro do capítulo 4.
Eu acho que é o primeiro do capítulo 4. E aí o Espírito Santo vem sobre ele e fala: agora vamos enfrentar o inimigo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o Espírito Santo chega e fala: agora, você já cumpriu toda a justiça? Já. Então agora vamos enfrentar o inimigo. Vamos ao deserto. E Jesus faz a trajetória. Ele é o último Adão, como Paulo nos ensinou. Coríntios capítulo 15, 47 por ali, 45 por ali. E Jesus está fazendo figuradamente o mesmo trajeto que Adão. Por isso, no Apocalipse, Jesus é apresentado no capítulo 5, lembra que o João chorava muito, eu não sei o versículo, Apocalipse capítulo 5, versículo, 5, por aí, 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. A raiz de Davi que venceu. É o teu Salvador. A raiz de Davi que... Não parece que é o teu Salvador. Eu vou te perguntar de novo. A raiz de Davi que ele venceu. O que ele venceu? Ele venceu Satanás. Ele venceu o diabo. Veja que Jesus é apresentado como o último Adão para restaurar o que foi destruído. Veja que Jesus faz o mesmo teste, só que agora ele está em outro ambiente. O primeiro homem estava no ambiente do jardim, o adversário foi lá e o derrubou o primeiro homem, pois o primeiro homem fez com que o primeiro homem terminasse expulso do paraíso. Por isso agora não tem mais jardim, só tem deserto. E aí o último Adão vai para o deserto, enfrentar o adversário no ambiente do adversário. E vencendo o inimigo, Jesus pode prometer a volta ao paraíso aos homens que haviam sido vencidos pelo pecado. Por isso, quando Jesus Cristo morre na cruz, do seu lado ele tem um bandido. E o que ele promete ao bandido? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O homem foi posto para fora do paraíso em Gênesis 3. E o homem recebe a possibilidade de voltar ao paraíso em Mateus capítulo de número 27. Quando Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso, e essas foram suas últimas palavras antes de dizer está consumado, significa que Jesus, o Adão que venceu, ele venceu para trazer a possibilidade para os Adãos caídos, como eu e como você, retornarem ao paraíso. Ele é a porta, ele é a possibilidade. As pessoas discutem se Jesus tomou ou não tomou as chaves do inferno. Já ouviram esses debates? Jesus foi no inferno? Não foi. Lutou com o diabo? Não lutou, porque lá ele tem a chave do inferno, da morte. Uns dizem que Jesus tomou do diabo, outros dizem que Jesus sempre teve a chave. Eu não me preocupo com as chaves do inferno, elas não me interessam. Mas eu sei que na cruz Jesus Cristo se tornou a chave do paraíso. Esse me interessa, esse lugar é mais interessante. A partir da sua justiça, do seu batismo, da sua obediência, da sua morte vicária substitutiva e do triunfo contra a morte, ressuscitando de entre os mortos, eu sei que Jesus Cristo se tornou a chave, a porta do paraíso. Ele se tornou a própria porta que dá acesso ao céu. E para entrar no céu tem uma porta, e essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Mas na cruz, ele inaugura a possibilidade do homem retornar ao paraíso. Na cruz, o primeiro Adão foi escorraçado do paraíso, e os querubins em volta com espadas flamejantes, porque Deus falou para que o homem não entre de novo no jardim e coma da árvore da vida. No Novo Testamento,
Jesus Cristo disse: ao que vencer, vai comer da árvore da vida. O que vencer vai entrar na Nova Jerusalém pela porta. E para o primeiro bandido, fechando os olhos antes da morte. Veja que interessante. Jesus não disse para o ladrão assim, ó: você já está no paraíso. Ele disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Porque faltava uma coisa que ele não tinha feito ainda: morrer. E morrendo, satisfazendo a justiça, toda a justiça, não foi o que ele disse para o João Batista? Importa que toda a justiça seja cumprida. E aí ele pode inaugurar o paraíso. O homem foi expulso em Gênesis, mas agora Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, ele pode abrir a porta do paraíso para você. Amém, irmão? Segundo, a conversão inicia o processo de nova criatura. A conversão inicia o processo de nova criatura. A gente precisa lembrar que o homem nasce pecador, que a partir da queda do primeiro Adão, o homem se perde, e perdido ele é um inimigo de Deus. Isso é Efésios 1. E é nesse ponto que devemos enxergar nas Escrituras que depois da queda de Adão, todos se desviaram, todos caíram. Pois como somos todos descendentes de Adão, eu e você também fizemos parte da rebelião. Precisamos saber que potencialmente, podemos ser duas coisas distintas, mas nunca ao mesmo tempo. Vamos falar sobre essas potências. Né? Cada ser humano, você que está aqui ouvindo essa palavra, eu não sei como é que está a tua vida. Não sei mesmo. Eu não sei como é que está tua história, teus relacionamentos, tua vida com Deus. Mas eu sei de uma coisa, que dentro desse ser humano aí, existem dois personagens em potencial. Tem duas pessoas em potencial, em potência que eu estou falando duas possibilidades de tipos de gente morando dentro desse corpo aí. Por isso, a gente está aprendendo hoje sobre o homem e suas potências. É preciso saber que mesmo que eu e você estivermos irremediavelmente perdidos, há dentro de cada perdido um ser humano restaurado em potencial. Está lá guardado. Que pode ser aquilo. Em potencial que pode acontecer. Escondido dentro de cada um de nós. E para todos que estão de pé, tem dentro deles um ser humano irremediavelmente perdido, habitando aí dentro. E qual dos dois é que vai se manifestar nessa vida? E aí depende muito de como você lida com as coisas. Porque ao mesmo tempo, existe um ser humano depravado, revelado em nós, na nossa velha natureza. Quem disse isso foi Jesus Cristo. O homem é cheio de mentira, de adultério, de assassinato. Eu acho que a maioria dos homens nunca matou ninguém. A maioria das pessoas nunca matou ninguém. Mas Jesus diz que dentro do homem tem assassinato. Então, se dentro de nós há esse homem cruel, depravado, desumano, que não tem dó, que não tem pena, que não tem piedade, e que dentro de nós também tem um outro, é como se eu tenho uma versão do César Cavalcante, que é um demônio, e uma versão do César Cavalcante, que é uma bênção. E com qual dessas duas versões você está falando agora? Todos nós temos essas duas possibilidades. Uma revelada pelo pecado original, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, éramos por natureza filhos da ira.
E uma outra personalidade, que é uma bênção, que prega, que ensina, que perdoa, que ama, que ajuda. Essas duas personalidades estão aí. Essa segunda, que é uma bênção, só pode vir a lume, só pode vir à luz diante do chamado de Jesus Cristo. E a outra, essa está disponível para todo mundo. Uma possibilidade é conhecida por todos nós. Todos nós conhecemos o tipo de pecadores que nós somos. Todos nós sabemos, infelizmente, o nosso potencial no pecado. Então, se você tem aqui um homem, uma mulher, ouvindo essa palavra agora, pensa, você, mais do que ninguém, sabe qual é a sua possibilidade longe de Deus, longe da cruz. Agora, só Deus sabe quais são as possibilidades se você estiver ligado na oliveira verdadeira. Essa você não conhece. A nova criatura, ela é nova porque a gente também não conhece. Você acha que um dia eu pensava que eu ia estar numa igreja, numa quinta-feira à noite, nesse calor, com o microfone na mão, eu falando? Eu nunca pensei isso quando era criança, jovem, adolescente, nunca. Mas a Bíblia diz, abre aí em 1 João capítulo 3, versículo, eu não sei o versículo, acho que é 8. Aquele que pratica pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso, o Filho de Deus chegou para destruir as obras do diabo. Eu peco, não sei o que está. Você é do diabo. Quem disse isso? Está aí, João. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Teu pai é o diabo, tua mãe, o seu Deus, é tudo o diabo. Mas aí chega Cristo. E a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. A chegada de Jesus revela que em cada pecador perdido e antes sem esperança, pode existir, isso é, um ser em potencial, pode existir um ser humano do jeito que Deus planejou. Teu marido reclama de você como mulher? Pois é, você pode ser a mulher conforme Deus planejou. A tua mulher reclama de você como marido? Pois é, você pode ser um marido como Deus planejou. E por que eu não estou sendo, pastor? Porque você está longe de Deus. E longe de Deus não necessariamente é longe da igreja, ou longe das teologias, ou longe dos livros, ou longe dos esquemas evangélicos. Eu estou falando longe de Deus. Longe de Deus, o ser em potencial é a velha natureza. Um ser humano do jeito que Deus planejou, só é possível cumprindo toda a justiça de Deus. Lembra do batismo? Jesus falou, não, eu tenho que cumprir toda a justiça. E aí o pai disse, esse é meu filho amado, eu gosto dele, eu tenho prazer, ele me dá alegria, ele me dá prazer. Mas é que devido ao pecado original e também aos nossos próprios pecados, o inferno, o diabo, porque quem peca é do diabo, tenta manter morto esse ser humano que agrada a Deus. Por mais que você seja cristão, por mais que você tenha cargo na igreja, por mais que você seja evangélico, por mais que você seja uma bênção, por mais que você ore, por mais que você tenha título, por mais que o óleo já tenha descido sobre a sua cabeça, mas a plenitude de ser uma nova criatura, vamos para o terceiro ponto, senão não dá. A plenitude da nova criatura só pode ser revelada em Jesus. A plenitude da nova criatura é revelada em Jesus. Quando eu falo plenitude, é assim, você, mesmo no pecado, você pode ser bom em algumas coisas. Não, essa menina aqui, cara, ela tem um caráter, ela tem não sei o que, não se engane. Pertence ao diabo.
Não, esse cara, na empresa, eu dou a chave na mão dele, porque não se engane, esse cara é do diabo. Quem diz isso? O texto, aquele texto que nós lemos. Porque nova criatura, a plenitude da nova criatura, não é revelada quando você é um bom na firma. Não é revelado quando você faz bolo de fubá para tua mulher. Não é revelado porque você limpa a casa com a beleza, porque você cumpre o horário, porque você tem... não. A plenitude da nova criatura só pode ser revelada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Só Ele chama do sepulcro o homem que estava morto. Só Ele tem o poder para dizer: Lázaro, venha para fora. Só Ele tem poder de chamar a nova criatura que está lá tampada dentro de você e que você nem sabe que você pode ser aquela pessoa. E quando Jesus chega, Ele busca essa pessoa. E essa é a máxima do pescar homens. O que é pescar homens? Enfiar a mão no lixo e tirar lá do lixo um homem, do jeito que Deus quer que ele seja homem. Já sabemos que o pecado desligou completamente o homem como imagem e semelhança de Deus, desfigurou. Também sabemos que a obra de Cristo é anterior ao pecado. Por isso a gente entende que Jesus Cristo tem o poder de restaurar a primária, a verdadeira identidade do ser humano, porque a obra de Cristo é antes. Entendemos que mesmo caído, o homem carrega de alguma forma o que a teologia chama de imago Dei, a imagem de Deus no homem. Por isso existe escondido em cada pecador, eu estou chamando sempre com cuidado de potencialmente, significa que pode vir a se tornar, tem a potência de se tornar, um ser humano cheio de dons, cheio de talentos. Presta atenção, você que está sendo péssimo com a tua mulher, com o teu marido, com o teu pai, com o teu filho, com o teu Deus. Dentro de você tem a possibilidade de você se tornar um ser humano fantástico, maravilhoso, cheio de dons, cheio de talentos, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de possibilidades, cheio de criatividade, cheio de Deus. Mas por que você não está fazendo isso? Por que a tua mulher tem tristeza com você? Teu marido, teu filho, teu pai? Porque esse ser humano em potencial que agrada a Deus, esse em quem Deus se compraz, é mantido escravizado, é mantido sufocado. Esse homem é escravo da sua natureza caída. Precisa saber que na redenção, Jesus Cristo ganhou o poder de resgate. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Isso significa dizer que esse ser humano, que inclui a mim, inclui a você, tem em Cristo as possibilidades que nem mesmo nós conhecemos direito. Você, cumprindo toda a justiça, você andando em obediência, meu amigo, a sua família vai ser a mais feliz do mundo. No Evangelho, essa cidade fica pequena. Esse país fica pequeno. Em Cristo, quando Jesus Cristo chega, Jesus revela a nossa nova identidade quando nós nos submetemos a Ele, quando Ele nos encontra. Ou seja, Jesus devolve a esse ser humano a identidade roubada de Adão no Éden. E quando você lê o Evangelho, basicamente é esse o ministério de Jesus. Em todas as histórias do ministério de Jesus, você consegue ver isso. Basicamente, o ministério de Jesus se ocupa de encontrar pessoas perdidas e mostrar a elas suas novas identidades, suas novas possibilidades. Quando eu falei sobre isso da mulher pecadora, eu acho aqui, quando a Bíblia fala do gadareno, que ele estava cheio de demônios, mas para além do fato de ele estar cheio de demônios, tem uma lição que transcende o ato em si, lá no texto. Tem que parar, né? E qual a lição que transcende o ato, pastor? Bom, a lição de que a gente descobre, lendo aquele texto, que a gente está diante do demônio, diante de uma ação demoníaca, quando a identidade de um ser humano está sendo perdida. Você pode identificar que está diante de uma ação do demônio
quando a identidade de alguém está sendo roubada, está sendo negada. Quando a pessoa não consegue descobrir quem é. Quando a pessoa não consegue descobrir qual é a sua identidade. Quando isso acontece, significa que você está diante de uma ação do demônio, em alto nível. Quando você encontrar alguém que diz para você que eu era assim, mas não consigo mais, eu não sei quem eu sou, eu não estou confuso, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sou, você está diante de uma ação do demônio. Se você já viu alguém falando para você, eu sei, minha responsabilidade não é para mim, eu quero viver, eu quero fazer outras coisas, eu quero não sei o que, eu não sei o que eu sinto, você está diante de uma ação demoníaca. Quando você tem alguém que não assume a identidade de filho de Deus e fica, não, porque para mim não sei o que, é porque você está diante de uma ação do Satanás. E é esse quadro que a gente vê na lição do Gadareno. Porque um ser humano estava sendo sequestrado da sua identidade ali. Quando Jesus pergunta o nome do rapaz, são os demônios que respondem, que Jesus chega e fala para o rapaz, ei menino, qual é o teu nome? E aí o demônio responde, Marcos 5:9. Legião é o meu nome, não sei o quê, porque somos muitos. Será que Jesus queria conversar com o demônio? Será que Jesus falou, não estou fazendo nada, vamos bater um papo com os demônios, vamos ver como que eles estão, se estão bem, se não estão, o que eles estão querendo fazer. Não, isso aí quem faz é o pessoal do Universal. Jesus Cristo nunca fez isso. E para responder essa questão, veja o que está em Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 34, diz assim, e Jesus curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, e não lhes permitia que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não queria papo com o diabo. Então, sabemos que a pergunta de Jesus não foi para os demônios, mas porque eles responderam. Eles responderam porque eles tinham conseguido suprimir a identidade do garoto. E agora quem manda é o demônio. Mas veja o que acontece depois da libertação. Marcos 5:18. Quando Jesus entra no barco, o rapaz, e ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que antes fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele foi e começou a proclamar em Decápolis que Jesus Cristo fizera. E todos se admiravam. Enquanto os demônios reinavam, a identidade do gadareno estava sequestrada, suprimida, e a situação dele estava caótica. Ele andava pelado. Mas quando Jesus chega, fica claro que o rapaz tinha o potencial para ser um pregador para 10 cidades. E na realidade o ministério de Jesus traz inúmeros exemplos de restaurações de identidade. E é interessante o que ele fala para aquela mulher samaritana. E a mulher samaritana vira uma missionária. Então em Cristo nós temos a devolução da nossa, a restauração da nossa verdadeira identidade. E só Jesus, muito próximo de Jesus, é que você pode receber de Deus o testemunho, esse é meu filho, eu gosto dele, essa é a minha filha, e eu me comprazo nela, esse é meu filho querido, eu tenho prazer nele. Hoje, você é um filho em quem Deus tem prazer? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, gente. Hora de ofertar. Curva a sua cabeça e peça ao Senhor direcionamento. Senhor, te louvamos. Obrigado por tua palavra, por tua direção. E essa reflexão nos faz pensarmos em sermos filhos melhores do Senhor. Filhos que te tragam alegria. Filhos em quem o Senhor se compraz. Em nome de Jesus, perdoa pecados. Em nome de Jesus, restaura homens e mulheres que em oração
sentiram aflição no coração, no peito, na alma, e a busca por serem pessoas diferentes a partir de hoje. Em nome de Jesus, cuida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Agora, no momento do ofertório, dirija cada um de nós, para cada um, com responsabilidade, com amor e com temor, servir o Senhor, não por tristeza, mas a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria, mas por amor ao teu reino, e dê sabedoria para administrarmos todo esse recurso que o Senhor vai receber para a tua obra, que seja revertida e usada com temor dentro do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor, meu irmão.